Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Catskelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estou aqui com o meu companheiro Rafael Catskelard, voltando de novo das férias número 54 desse ano. Eu queria tirar tantas férias quanto você fala aqui nos episódios, né? Só que não. Você tem que pensar que a cada vez que o Rafa não aparece, tem um problema novo na empresa que a gente está resolvendo muito seriamente. E No qual geral, é o problema, é Rafa? um problema grande, né? Ultimamente, então, tem vários problemas, né? Muito bom. Então vocês já sabem, se Rafael está aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre dor, né? E um tema super interessante também, com uma convidada que não é a primeira vez, ela já participou de outros podcasts, mas não participou do nosso ainda. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Olá, Fulco. Olá, Rafa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Olá, pessoal, também. Muito bom compartilhar um pouquinho dessas experiências com todos. Muito bom. Carol foi nossa aluna aí da primeira turma da pós-em dor não, da ortopedia e traumato, né? Já terminou o curso e agora ela vai contar um pouquinho do projeto dela e falar um pouco sobre esse tema, autoeficácia, que vira e mexe a gente fala aí bastante durante os episódios. Muita gente fala sobre a autonomia do paciente, mas como fazer isso, né? Então, Carol está aprofundando bastante no seu doutorado aí em relação a essa temática e ela vai contar um pouquinho sobre todos os projetos. Mas antes de tudo, eu queria saber, Rafael Catskelard, você está bem? Eu estou bem, estou bem. É o lema aqui, eu agora estou mais seletivo, então, eu só venho quando tem episódios de dor. Exato, exato. A gente fica sempre preocupado com o seu bem-estar, né, Rafael? Então, que bom que você está bem. Então, que bom que você está de volta, né? E é isso. Bom, vamos começar do começo? Carol, se apresente para o pessoal e já começa falando como que você chegou nesse tema de autoeficácia. Então, por favor. Bom, gente, meu nome então é Carolina Matiello. Eu sou graduada em fisioterapia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Como o Fulco falou, sou pós-graduada em fisioterapia traumato-ortopédica pelo portal Fizinho Ortopedia e também pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo. Atualmente eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em reabilitação e desempenho funcional aqui da Faculdade de Medicina, também da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora doutora Ana Maria Siriane de Oliveira, e o meu doutorado ele envolve alguns estudos relacionados à autoeficácia, que é um tema que eu venho estudando desde a minha iniciação científica. A gente teve um bom fruto, um bom artigo que fala um pouco sobre os níveis de autoeficácia em pacientes com diversas condições musculoesqueléticas. A gente conseguiu fazer um belo estudo transversal com mais de 200 pacientes, então a gente já vem buscando mais sobre o tema há alguns anos, então acho que vai ser muito interessante a nossa conversa sobre esse tema que eu sou um pouco suspeita a falar. E assim, como o Fuco falou, o Rafa também, o Rafa claramente está aqui sempre que nós temos o tema de dor. E para a maioria dos pacientes com dor crônica, esse gerenciamento dos sintomas, a adesão aos exercícios e também a manutenção dos benefícios que são ganhos com o processo de reabilitação acaba sendo um grande desafio. E a alta eficácia aparece como um componente chave para que a gente tenha uma manutenção dos benefícios que são adquiridos e também para favorecer, né, trazer o sucesso do autogerenciamento. Mas, afinal, o que é a autoeficácia? A autoeficácia é um conceito que foi desenvolvido lá na década de 70 pelo psicólogo canadense Albert Bandura, e ela é definida como a crença do indivíduo em suas capacidades de organizar e executar os cursos de ação requeridos para produzir certas realizações. Então, a autoeficácia, quando a gente pensa no contexto da reabilitação musculoesquelética, vai muitas vezes influenciar o agir ou não agir do nosso paciente, como ele vai agir diante de algumas situações. Então, é um conceito extremamente importante e que muitas vezes é pouco explorado na prática clínica de uma forma sistematizada e intencional. Então, é por isso que a gente vai falar um pouco sobre esse assunto hoje.
Muito bom. E aí, acho que esse assunto, né, cabe muito dentro desse processo até de migração que a Ana Maria passou, né? Estudar muita biomecânica do ombro, começa a entender que os conceitos de dor são altamente relevantes e começar a aprofundar, porque a gente tem muito disso na coluna vertebral, mas acaba, com no lombar especificamente, né? A cervical acaba não tendo tanto e as outras articulações a gente não tem, né? Então, acho que é uma temática aqui extremamente relevante e eu acho que você pode contar um pouquinho do teu projeto de doutorado, né, Carol? Um pouquinho dos estudos que tem e até fazer o convite para a galera poder colaborar com um especificamente agora no comecinho, mas acho que o mais importante é entender o projeto em si, né? Então, como vocês falaram, já fizeram inicialmente, que foi sua iniciação, o seu TCC, e agora a gente está continuando. Então, é uma linha de pesquisa robusta, né? E a Carol ela tá fazendo doutorado direto, tá? Então, só para vocês não se estranharem, pulou essa etapa do mestrado aí e já está com um projeto robusto. Então, conta um pouquinho desse projeto aí, Carol, para o pessoal entender todas as etapas que eles consistem aí. Então, primeiramente, a gente elaborou um questionário, né, através de um questionário online, um survey, para a gente, de fato, entender quais são as principais dificuldades dos fisioterapeutas atuantes na área musculoesquelética aqui no país, em relação à implementação de estratégias de autoeficácia e também autogerenciamento na prática. Então, qual o conhecimento teórico, como eles têm implementado na prática, quais têm sido as principais barreiras, né? Eles têm lido sobre o tema. A nossa ideia inicial era, a princípio, fazer todo esse diagnóstico, né? Onde estão as lacunas, quais as principais dificuldades, para depois a gente poder trazer ferramentas mais acessíveis, palpáveis, de fácil implementação, para de fato a gente conseguir, como eu falei, colocar na prática a autoeficácia de forma a potencializar todos os resultados do tratamento fisioterapêutico, que esse é o ponto principal. Um Uhum, dos grandes mitos, né, que acontece é a gente pensar na autoeficácia só para adesão relacionada aos exercícios domiciliares. Não é uhum, só isso, é a adesão aos exercícios, ao tratamento, essa potencialização dos resultados do tratamento fisioterapêutico. Então, a gente tenta seguir nesse caminho, mas antes é muito importante que a gente entenda quais de fato são essas lacunas, como ajudar os clínicos, quais as principais dificuldades. E aí a gente elaborou esse questionário online para conseguir abranger um número maior de fisioterapeutas, né, em todo o território nacional. E a partir disso também, né, o, o professor Alejandro uhum, acabou, para contextualizar todo mundo, o Alejandro Lux Soares é um pesquisador, né, da Universidade de Málaga, na Espanha, que vem também há um tempo estudando e desenvolvendo ótimos trabalhos relacionados à autoeficácia, e o grupo dele desenvolveu em 2020 uma revisão sistemática onde ele fazia uma análise de quais intervenções de fato poderiam aumentar os níveis de autoeficácia. E uhum, aí eles viram que esses resultados a longo prazo não são mostrados e os estudos não descrevem de uma forma que posteriormente outras pessoas possam replicar esses resultados. Então a gente não sabe exatamente como foram feitas essas intervenções, quais as bases teóricas. Então há uma grande lacuna de tudo bem, os profissionais sabem que a autoeficácia é um conceito importante, ela vem sendo muito estudada, mas como implementar isso? Como de fato aumentar esses níveis na prática clínica? E isso também foi visto pelo grupo do professor Alejandro. Então, né, eu juntamente com Ana Maria e os nossos colaboradores desenvolvemos um ensaio clínico, né, que está sendo executado, onde a gente vai tentar, a gente desenvolveu um protocolo para a gente tentar mostrar uma forma mais prática, fácil e que caiba na rotina do fisioterapeuta para, de fato, ele trabalhar de uma forma específica as fontes que desenvolvem a autoeficácia. Então, a gente vem de uma linha de um survey para entender melhor quais são as principais dificuldades, quais são as barreiras, qual é o conhecimento teórico dos fisioterapeutas, revisão do professor Alejandro, que mostra uma grande lacuna com qual intervenção de fato aumenta a autoeficácia, para o nosso RCT e a nossa proposta de protocolo para conseguir trabalhar esses níveis dentro do tratamento fisioterapêutico. Então, uhum. a gente teve todo esse caminho traçado para conseguir desenvolver, Ah, assim, andar um pouco mais, né, mandou bem, nesse deixou um loop tema de aberto, né? autoeficácia. Deixou um loop aberto. É, Eu tô curioso, você já pode compartilhar os dados das dificuldades, assim, já está
Tem dados parciais dessa primeira parte? Sim, sim, a gente está com alguns dados parciais já, e a gente tem visto, como eu falei, que os fisioterapeutas, eles consideram importante, extremamente relevante a avaliação da autoeficácia, eles realizam essa avaliação, só que eles realizam essa avaliação de uma forma não sistematizada, não usam questionários estruturados, geralmente isso acontece através de perguntas simples, muitos deles implementam, né, a autoeficácia, eles tentam promover a autoeficácia na prática clínica, mas pouquíssimos usam estratégias específicas de autoeficácia. Porque a autoeficácia ela é desenvolvida por 4 fontes, né? Experiência pessoal, experiências vicárias, feedback fisiológico e persuasão verbal. E os fisioterapeutas, apesar de terem essa promoção de autoeficácia, essa promoção não acontece pelas fontes específicas. E Uhum, dentre as fontes que alguns deles usam, a mais utilizada é a persuasão verbal. Mas uhum, aí isso vem um outro ponto de uma das maiores dificuldades que eles apontaram tem sido as habilidades de comunicação. Então uhum. a gente tem a persuasão verbal aparecendo como uma fonte mais utilizada na clínica, mas a gente também tem muita dificuldade nessa parte de habilidade de comunicação, a adesão do paciente, né, ao que é proposto, Uhum. e também a transferência do conhecimento teórico para a prática clínica. E aí a Maravilha. gente começa a ter um desenho de como nós estamos nessa perspectiva nacional de como é implementado a autoeficácia, o autogerenciamento. Muito Legal. bom, muito bom. E aproveitando, Rafael Crescicalite, o que que você acha sobre o tema, sobre essa variável, sobre esse construto? Acho que é interessante entender, né? Rafa não é só um neurocientista, mas Rafa, como você enxerga essa variável aí, uma variável promissora ou não? Como que é a sua opinião? Legal. Acho que aqui é um dos únicos lugares que as pessoas me chamam pelo meu nome completo, né? Todas as vezes que eu te falar, Rafael Crescicalite. Todas as vezes que me chamam, Rafael Cascarai. Impressionante. Isso é Bom, só no podcast, sobre no dia a dia a gente fala de Rafa. é, é bom que eu lembro, né? O nome, é bom que as pessoas vão pegando a pronúncia do Crassica, isso é bom, Às ajuda. vezes eu esqueço que eu sou Leandro, talvez te ajude nisso. É, é verdade, eu acho que é bem interessante porque eu vejo que acho que as barreiras para se abordar a autoeficácia, elas estão muito, são muito semelhantes aparentemente aí pelo que você trouxe, Carol, do que a gente vê de barreira para abordar medo e evitação, né? Uhum, Então, quando a gente olha, a gente também fez um levantamento da literatura recente, que acabou virando um masterclass que deve estar para sair agora sobre o assunto. O que a gente percebe é isso: os fisioterapeutas acham relevante olhar para medo, evitação. Então, praticamente todo fisioterapeuta musculoesquelético que lida com pessoas com dor entende a importância desse conceito, mas acaba tendo como barreiras saber como avaliar e uhum, principalmente saber como abordar esses assuntos, né? Eu acho que isso é meio que incomum de quase todas as abordagens que são endereçadas para fatores cognitivo-comportamentais, porque para nós, pelo menos, fisioterapeutas, né, que não temos essa base de abordagem, a gente fica de fato sem ferramenta até, e sem estrutura, sem alicerce para abordar isso. Quando a gente olha para a literatura, acho que está muito claro para todo mundo, de fato, que a autoeficácia é uma das variáveis relevantes ali psicossociais, seja para predizer incapacidade crônica associada à dor, mediadora de efeito. uhum. Praticamente todos os estudos de mediação que eu encontrei, até hoje, inclusive na nossa revisão do escopo da literatura de mecanismos de mediadores de efeito, né? Ou seja, por que que as abordagens funcionam, como elas funcionam, né? Todos trazem a autoeficácia como um mediador de efeito, aparentemente, né? Os estudos CFT trazem isso também. Então, que é uma variável relevante, a gente não tem nenhuma dúvida, né? Assim como o medo, de novo, evitação. Mas eu até jogando essa pergunta de volta para você, Carol, assim, você, pelo que você percebeu, conversando com as pessoas, isso assim, a visão que vocês tiveram ali com aquele server, né? Falta ferramenta, falta, tipo, técnica, intervenção, treinamento, ou não? Porque o que eu percebo no medo, evitação, é que é isso, parece que faltam recursos mesmo ao fisioterapeuta, e de novo, não que não tem capacidade de, mas é porque a gente nunca foi capacitado para, talvez, conseguir de fato executar essas abordagens, e isso acaba virando uma baita barreira nesse mesmo ponto que você falou da autoeficácia, né? As pessoas sabem, mas têm muita dificuldade em levar essa teoria para a prática, então, elas falam diferente sobre dor, mas muitas vezes não conseguem fazer diferente no dia a dia clínico, né? Não sei qual que é a sua visão aí com esse server.
Sim, sim, Rafa, é exatamente isso. Eles falam, por exemplo, apesar de a gente ter instrumentos para avaliar a autoeficácia, eles não sabem muito bem como utilizar esses instrumentos, como acompanhar essas medidas, né, para pensando avaliação, reavaliação, momento da alta, como utilizar esses dados durante o tratamento, né? Tá, tudo bem, Sim. avaliei a autoeficácia, mas e agora? Que nem você falou, quais técnicas eu posso usar, qual abordagem eu posso Uso, usar, né? então, para Na conseguir, né, terapia. pensando. E Uhum, muitos falam, olha, dentro do sistema de rotina aqui do sistema de saúde, eu não consigo implementar isso, porque eu não tenho tempo, o paciente ele não aceita, né? Eu não consigo convencer ele, e daí a gente volta mais uma vez para a questão de habilidade de comunicação e como, de fato, né, usar essas estratégias. Então, eu sinto que, apesar da gente ter mesmo esse conhecimento, esse arcabouço teórico, a gente ainda tem essa dificuldade, o que é de fato mais palpável para o fisioterapeuta usar na clínica, né? E É. acho que uma dessas dificuldades que a autoeficácia traz, justamente por ser uma variável da psicologia, é essa questão abstrata, que às vezes nós, justamente por não ter uma formação direcionada a isso, acaba gerando uma grande barreira, né? Como transformar algo tão abstrato em técnicas que eu possa lançar mão no dia a dia. uhum, E tem até uma coisa a mais, né? Eu estava vendo um paper hoje muito interessante que ele trazia. Eu esqueci agora os autores, né? Mas saiu, acho que na PEN, essa edição de agora. Que ele trazia que, por exemplo, no caso do medo, né? O questionário de cinesiofobia, ele não consegue medir, não tem sensibilidade para medir medo individual de tarefas específicas, né? Então, ele não está uhum. representando exatamente aquilo que o físio vai abordar de fato quando ele intervir. Então, a gente já falou dessa discussão em outros momentos, acho que foi até um podcast, se eu não me engano, com a Thaís e com o Espanhol. Sim. Quando a Eu gente acho que fala foi de aquele episódio, eu lembro qualiquante, que né? a gente falou muito de qual e quant, o papel do questionário, mas é interessante porque a barreira que você tem que transpor para levar esse conhecimento para a prática é ser muito específico, né? Porque a Sim. autoeficácia também, a gente pode até falar sobre isso, ela não é uma coisa, uma grande nuvem gigante. As pessoas são autoeficazes para exercício, para dor, né? Uhum, Então, a gente precisa. Os instrumentos gerais não necessariamente eles vão refletir aquilo que é o que você vai ter que abordar ali na hora de lidar com o paciente, né? Eu acho que isso impõe dificuldade, né, sobre é isso. Entendi que tem, tá, e agora? Como é que eu levo isso, né? Qual que diferença isso faz? O que que eu mudo na terapia? uhum. Mas acho que é legal talvez a gente passar por isso, assim, dessa especificidade da autoeficácia, aliás, se ser específico faz diferença, né? Sim. Por favor, Carol. Não, realmente. A autoeficácia, como eu falei, ela é essa crença individual, mas acaba sendo muito específica, né? Muitas vezes, que nem exemplos mais corriqueiros do dia a dia. A gente se sente mais autoeficaz, por exemplo, aqui, vocês me convidaram para o podcast, eu me sinto mais autoeficaz para conseguir falar com vocês, porque a gente já se conhece, nós somos amigos, então me Uhum, sinto mais à vontade. Ao passo que, se alguém me convidar, por exemplo, para esquiar, eu não vou me sentir tão autoeficaz para isso, porque é uma tarefa que eu não costumo fazer muito e não tem uma rede de apoio ali. Então, são várias coisas que podem influenciar e a gente, às vezes, se sente autoeficaz para uma coisa e não se sente tão autoeficaz para outras coisas. Então, essa especificidade, muitas vezes, também acaba confundindo um pouco o clínico a como acabar abordando, né, o paciente de uma forma mais ampla para poder fechar todas essas lacunas dentro do tratamento. Então, é uma coisa que a gente acaba trabalhando de uma forma bem específica dentro das fontes para tentar responder e ampliar, né, potencializar nossos resultados com o paciente de acordo com a queixa principal, de acordo com todo esse contexto que envolve ele. bom, e outra coisa que eu acho que é super relevante, né, dentro da fala de vocês, uma do primeiro comentário da Carol, que quando ela fala da autoeficácia, né, a gente começa a entender que ela puxa outros construtos. Só que antes de qualquer coisa, tem o processo também de entender o que que é um construto. Então, a gente está falando aqui sobre questões psicológicas, tudo, e como a gente nasceu nessa questão quantificável, né? E a gente sempre pensou no mensurar, no medir, tentar equilibrar. Agora, a gente está falando de variáveis que a gente não sabe exatamente pegar uma régua e medir. A gente tem que ter uma ferramenta de fora para fazer isso e depois entender o poder dessa subjetividade, né?
que é o episódio que o Rafa falou. Quando a gente mistura e fala um pouquinho sobre qual e quant, a gente não sabe muito bem ainda como lidar. E eu acho que é um amadurecimento normal que a gente tem até para entender. Será que se a gente melhora a autoeficácia de todo mundo, esse desfecho realmente é potencializado, né? Que é o que a Carol está tentando fazer em todo esse processo. Então, eu acho que é um momento natural de a gente não saber, entre aspas, porque a gente está engatinhando em várias questões psicológicas. Então, entender que se você pensar na autoeficácia isoladamente, a gente também continua patinando e fica de uma forma muito linear, achando que é uma variável que vai estar sempre constante lá, e na real não é assim que vai acontecer, né? Ela vai ter toda uma flutuação assim conforme o tempo vai passando, e eu acho que isso acaba sendo extremamente relevante, mas também complexo para você entender se a pessoa está realmente mais autoeficaz ou não, né? Então, o que eu acho mais importante dessa hora, né? E aí eu até queria ouvir a opinião da Carol, vendo um pouco pelas respostas, né? A gente já falou um pouco das barreiras, das dificuldades, mas conversando com outras pessoas, né? Acho que é um pouco daquela coisa de bastidor que dificilmente vai para artigo. O que que você está sentindo da galera quando as pessoas falam de autoeficácia? Elas falam de uma forma superficial, elas realmente estão sabendo do conceito que elas estão falando, elas estão confundindo com outras variáveis, né? Toda vez que fala de automanejo, a gente está falando de autoeficácia, né? Então, como você falou, não é só exercício para casa. Então, acho que é legal ter um pouquinho da tua percepção como pesquisadora, né? O que que você está sentindo quando outros profissionais falam dessa variável aí? Olha, Foucault, essa é uma discussão que a gente, inclusive, tem sempre também nas reuniões do grupo do Ombro, que muitas vezes a gente tem sentido que as pessoas usam termos e não necessariamente têm feito, né? Tem lançado mão de abordagens referentes àqueles termos. Então, a gente tem muito nomes que são falados, mas, de fato, é aquilo que a gente está vendo, é como autogerenciamento. Muitas Uhum, pessoas falam que estão fazendo, mas, de fato, estão. E eu sinto realmente essa superficialidade em relação à autoeficácia e também às fontes que desenvolvem a autoeficácia. Eu sinto que muitas vezes as pessoas acabam achando que a autoeficácia vai levar você para um momento do atendimento que é só conversa, só questão da habilidade de comunicação, e não é só isso. A uhum, autoeficácia, o ponto-chave dela é você conseguir usar estratégias inteligentes para prescrever exercícios. Então, você vem com a autoeficácia como um componente-chave para você poder potencializar os exercícios, que uhum, atualmente são, assim, a melhor ferramenta que nós, fisioterapeutas, temos. Então, uhum, a ideia da autoeficácia é favorecer essas estratégias inteligentes para conseguir fazer com que o paciente se coloque em movimento novamente. Então, uhum. partindo para essa linha de raciocínio. Acho Perfeito. que você trouxe um ponto legal aí, que é isso, né? As pessoas, muitas vezes, para vários desses fatores cognitivos, ou até comportamentais, né? Parece que não, a abordagem é só papo terapia, né? A gente só vai conversar. Mas só para Uhum, dar um exemplo, né? Você falou das 4 formas de se abordar a eficácia, uma delas é a experiência do próprio paciente. A terapia de exposição, quando bem feita, usando movimentos para expor o paciente, né? Você fazer um experimento comportamental, fazer o paciente realizar uma determinada tarefa que ele, por exemplo, tem dificuldade, receio de fazer, e ficar fazendo ele experienciar novas formas de fazer aquela tarefa, tentando fazer ele perceber que ele tem capacidade, que a consequência de ele agir não é tão catastrófica como ele imaginava, né? Já trazendo essa não linearidade de quando a gente aborda um construto, né? Porque ao tentar fazer ele ser mais autoeficaz, você vai estar também reduzindo o medo, tentando invalidar ali aquela expectativa de consequência catastrófica. A gente está expondo ele ao movimento, fazendo ele ter experiências diferentes com o movimento, e isso vai ajudando ele a se tornar mais autoeficaz para uhum, usar uma região específica do corpo, se mover, né? Então, é interessante isso porque a gente, o que a literatura mostra é exatamente isso, assim, as abordagens que a gente fazia pensando que elas atuavam por outro motivo, tipo treino de força, uhum, parecem atuar, em partes, pela modificação de fatores psicossociais, como a autoeficácia. Então, acho que o ponto aqui que você está trazendo é: será que a gente entender melhor desse construto e pensar nele ao tentar abordar o paciente maximiza o efeito? Eu acho que esse é o ponto. Não é só com a comunicação que a gente consegue fazer isso, é uma das formas, né, cara? uhum. A gente Exatamente. pode usar a nossa ferramenta carro-chefe de uma forma talvez mais inteligente, ao Boa. fazer o Exatamente. paciente, né, usar aquilo como uma ferramenta para a autonomia dele mesmo. Uhum.
Aproveitando, Carol, vamos falar um pouquinho até da tua intervenção, né, que você está utilizando no ensaio clínico, que eu acho que é a parte interessante, mais concreta, vamos dizer assim. E até uma pergunta que não tem nada a ver, mas a gente, literalmente, né, conforme você está treinado agora, para ver a autoeficácia, e a coisa que você mais lê, todo artigo de autoeficácia, eu mando para Carol, né, e aí eu sei que ela está olhando. Você está batendo no questionário junto da tua percepção sobre a autoeficácia do paciente, né? Porque eu acho que a parte interessante é isso, né? Tem muita gente que fala assim, conforme você vai tendo experiência, você não precisa do questionário para mensurar se a pessoa tem autoeficácia ou não, ou qualquer outro construto, né? E aí eu queria entender um pouco dessa, o quanto treinado você está se sentindo para perceber, né, esse construto, essa variedade, essa variável, e realmente contar um pouquinho da intervenção em si, para a gente ficar um pouquinho nessa parte um pouco mais prática, vamos dizer assim, porque já que você já começou a coletar, atender, né? Acho que o Vinícius está te ajudando no outro grupo, né? Então, entender qual que é a diferença entre os grupos para entender exatamente o que que você vai comparar, acho que fica bacana e fica um pouco mais concreto para o clínico entender o que que é uma intervenção baseada, ou foco na alta eficácia, né? Então, uma das principais coisas é a gente tentar favorecer esse enfrentamento ativo do paciente uma alta autoeficácia acaba trazendo. E aí a gente acabou pegando as 4 fontes, né, que desenvolvem a autoeficácia e tentando trazer estratégias que fossem mais palpáveis e conseguissem ser encaixadas na rotina do fisioterapeuta. Então, por exemplo, a gente pega a experiência pessoal, que é a experiência do próprio indivíduo, que mostra para ele que ele é capaz de realizar aquela ação, porque em algum outro momento ele também já conseguiu, e a gente conseguiu desenvolver um diário de mini-metas. E Hum, aí, esse diário de mini-metas, a gente tem, são tarefas bem assim, simples, toleráveis, seguras, que o paciente a gente tem uma conversa, então é feita uma tomada de decisão compartilhada. Essa mini meta é elaborada e desenvolvida com a minha ajuda e com também a ajuda e todas as reflexões, experiências do paciente. E aí, em cada sessão, a gente elabora uma mini meta e na outra sessão a gente conversa, vê como foi, se a mini-meta ela foi executada, então forneça um feedback positivo. Caso ela não seja, caso o paciente não consiga realizar, é um momento de reflexão para a gente de fato ali capturar todas as barreiras e o que pode atrapalhar o paciente na rotina, porque é algo que eu sempre falo. A gente tem aquele tempo de tratamento, mas as outras 23 horas do paciente acontecem em casa, dentro do contexto da rotina dele. Então, meu principal objetivo é conseguir transferir tudo aquilo que a gente trabalha na clínica para que ele possa incluir na casa dele. hum. Tanto que uma paciente até comentou depois de finalizar o tratamento. Hoje, se a dor aparecer, eu consigo recebê-la bem. Eu me sinto preparada para recebê-la bem. E eu consigo seguir em frente mesmo assim. Então, a autoeficácia, ela tem esse ponto de a gente não estar falando de zerar a dor, mas a gente está falando de ter um enfrentamento ativo, saber manejar melhor os sintomas. Uhum. Então, a gente lança mão, por exemplo, do diário de mini-metas. A gente tem algumas estratégias de comunicação, porque faz muita diferença você conseguir falar de uma forma com o paciente, por exemplo, que é atleta, é corredor, ou Uhum. com uma senhora que é faxineira. Então, a sua forma de falar, a sua postura também faz diferença. E são coisas que os fisioterapeutas não fazem de uma forma sistemática e intencional. Ou, por exemplo, quando a gente fala do feedback fisiológico, que é quando o indivíduo ele interpreta, né, algumas questões fisiológicas como vulnerabilidade ou força. Por exemplo, suor, né, que nem eu falei aqui, vou conversar com vocês, eu me sinto bem, porque todas essas frio na barriga e tudo mais, eu acabo sentindo como algo empolgante para estar aqui. Uhum. E aí a gente desenvolveu também uma ficha de rastreio que funciona como um diário, onde o paciente vai acabar, assim, é uma forma de mostrar para ele mais facilmente alguns fatores que podem influenciar nessa interpretação do sintoma como algo de vulnerabilidade ou de força. Então a gente fala sobre qualidade do sono, níveis de atividade física, níveis de estresse, uso de medicamentos. Então são coisas que até então o paciente não prestava tanta atenção ou não imaginava que pudessem influenciar tanto. E a gente Uhum. tornou isso mais acessível, palpável e visual. Então, são ferramentas que têm sido, assim,
bem aceitas pelos pacientes, eles gostam, eles acabam é, entendendo e trazendo aquilo para a rotina, e que tem favorecido a nossa abordagem, assim, vamos dizer, como o Rafa falou, como a gente tem falado aqui, dessas técnicas que podem ser incluídas no nosso tratamento fisioterapêutico. Então, a gente acaba pegando essas fontes e trazendo para ferramentas mais palpáveis, de uma forma sistematizada e intencional. Uhum, muito bom. E aproveitando também, já que a gente falou das intervenções, não sei se você já consegue enxergar isso, acho que é legal a gente pensar, o que que não é uma terapia com foco na autoeficácia, mas as pessoas acham que é. Então, onde que estão os principais erros numa intervenção relacionada a esse desfecho? É que nem a gente falou, quando a gente acabou dividindo, né, um terapeuta para cada grupo, de fato, o que esse terapeuta, então, ele não vai fazer ali com o Uhum, grupo, né? Então, por exemplo, que nem a gente fala, estabelecer essas mini metas de uma forma que elas são estabelecidas a partir do perfil do paciente, desse uhum, contexto, como ele acaba lidando com os exercícios que são propostos. Ele não vai estabelecer essas mini-metas, ele não vai fornecer uma reassurance cognitiva ou afetiva de uma forma sistemática, intencional, assim como as habilidades de comunicação. Ele não vai favorecer experiências vicárias, então, que são experiências de outras pessoas que nos mostram que nós somos capazes de realizar aquela atividade, porque outra pessoa com as quais nós nos identificamos já foi capaz. Então, ele não vai realizar isso e ele não vai ter uma educação, vamos dizer assim, direcionada em relação à dor, em relação aos exercícios, em relação a diagnóstico, sintomas, que muitas vezes você acaba fazendo dentro do tratamento da autoeficácia, né? E aí foge um pouco daquilo que a gente está falando, né? Que o Rafa até mencionou da papoterapia. A gente está uhum, falando de uma forma de abordar o paciente para que ele faça o exercício, mas com uma estratégia específica de alta eficácia, uhum, bem sutil. São estratégias sutis. A gente não tem, por exemplo, uma divisão didática do paramos agora para ter essa conversa, paramos agora para. Não, é tudo muito sutil. E aí, essa forma bem sistematizada e intencional acaba diferenciando esse outro grupo, o controle, que acaba recebendo exercícios de fortalecimento e terapia manual. Nada uhum, é assim, educação não é direcionada. Então, são esses pontos principais que acabam diferenciando um grupo do outro. E aí, para a gente de fato entender se está acontecendo algum viés, se os grupos estão blindados, a gente lançou mão também de um diário de bordo, onde os dois terapeutas acabam anotando todas as informações relevantes, né, de cada sessão, para a gente conseguir pegar esses links do o paciente puxou esse assunto, que me uhum. levaria, por exemplo, para uma educação mais direcionada em relação àquele exercício, ou uma orientação mais direcionada. Então, a gente acaba tendo esse cuidado a mais. Uhum. Muito bom, porque acho que é bem importante, né? A gente acaba tentando aprofundar cada vez mais, porque a intervenção agora ela fica, como você falou, né? Tem um direcionamento que é baseado no paciente. Então, é uma intervenção que a gente pode falar hoje que ela é centrada na pessoa, né? Como muitos ensaios clínicos no geral não são, porque não tem uma flexibilidade do que vai sendo conduzido. Como um dos focos dentro dessa intervenção, a comunicação é muito importante, essa questão de ser centrada no paciente acaba sendo extremamente relevante e importante, né? Então, na minha opinião, acaba sendo uma característica que potencializa e o paciente tem mais chance de se sentir satisfeito, né? A gente tem diversos artigos mostrando isso, né? Que o aumento da comunicação, melhora da comunicação, aumenta a satisfação do paciente. E a gente sabe como isso é um fator contextual altamente relevante para o sucesso terapêutico em si, né? Então, eu acho que é uma das coisas muito bacanas para a gente pensar. Mas realmente, vendo você, ouvir, escutando, na real, você falar, né? É isso, é uma abordagem baseada no biopsicossocial do que a gente tem de hoje, né? Então, assim, eu fico imaginando como realmente é difícil ainda a gente implementar, mostrar, porque tem muita coisa que não é uma sequência de ações pré-programadas, e sim vários conceitos que precisam ser muito bem entendidos para o terapeuta conseguir se adequar ao que aparecer na frente dele, né? Em relação ao exercício, que você tem uma sequência de movimentos ou uma sequência de evolução. Nesse caso da comunicação, você
não tem uma fala pronta do paciente. Obviamente, daqui a um tempo, tem muitas falas que já sabe que são comuns de vir e você vai entendendo, né, como que esse processo vai acontecer. Então, acho que esses pontos são extremamente relevantes aí para a gente pensar. Carol, o que que a gente tem aí de perspectivas futuras sobre esse assunto que você acha aí, já que você está tão imersa nesse assunto? Então, como eu falei, a gente espera agora com o ensaio, né, com o ensaio clínico, ter de fato resultados sobre a autoeficácia, sobre essa intervenção de aumento, né, da modificação dos níveis de autoeficácia a longo prazo, a Uhum, gente trazer algo bem descrito para que o clínico possa de fato utilizar. E nós também, dentro do trabalho, fazemos a parte de avaliação econômica em saúde, então a gente vai ter também um desfecho super interessante para a gente trazer esses dados, né? Afinal, exercícios domiciliares já são uma opção custo-efetiva, então a gente sabe que o tratamento conservador para pacientes com dor no ombro, ele apresenta um menor custo em comparação a tratamentos invasivos, mas a gente ainda não sabe se a gente implementar, né, fazer essa adição das estratégias da autoeficácia, se a gente conseguiria maximizar esses resultados. Então, também é uma lacuna que a gente pretende investigar e trazer, né, resultados mais assertivos e começar a explorar um pouco melhor esse tema, nesse sentido. Então, acredito que ao longo dos anos a gente vai trazer resultados muito interessantes e que vão ajudar não só os fisioterapeutas, mas também o sistema de saúde como um todo e principalmente os pacientes, né? Que são o nosso foco principal é trazer o melhor tratamento possível para o paciente. Então, uhum, nós estamos com uma, bons pensamentos e confiantes nisso. uhum, perfeito. Rafa, indo para os momentos finais aí, o que que você tem de perspectiva sobre essa variável aí? O que que você acha que a gente ainda tem que aprofundar mais? Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, né, com as estereotipações. Acho que igual no medo, né, tem aquela as pessoas começarem a entender que é importante, mas não entendem muito bem o construto nem como fazer, e aí, né, colocar o paciente, empurrar o paciente não é terapia de exposição, né? Ficar expondo ele a coisa que ele morre de medo de fazer só para falar vai e faz, isso não é terapia de exposição. Os cursos ultra motivadores de você consegue também não é uma terapia baseada em autoeficácia, né? Então, eu acho que é engraçado porque na tua fala, Carol, tem umas coisas que eu tenho visto ou dado mais importância, e talvez seja um pouco da nossa realidade, né, que acaba envezando a gente, mas eu vejo que o grande desafio, na verdade, de qualquer uma dessas abordagens é a implementação em nível de treinamento do profissional. Se a gente for usar o CFT como exemplo, né, nossa, que legal, saiu agora o Restore, né, um resultado legal, um trial grande, estão saindo outros trabalhos aqui do NEI de boa qualidade, tá, mas, poxa, a gente tem que ir lá para Londres aprender a fazer CFT para ele funcionar, né? Ah, nossa, eu tenho que fazer 387 horas de treinamento, como foi o treinamento, sei lá, do Restore agora, do CFT, com peer learning, sei lá o quê, para eu poder, de fato, fazer um CFT que funcione. Se for, isso não é viável. Uhum, Então, eu acho que o grande ponto que eu vejo acho que de perspectiva futura, a gente precisa entender melhor, sim, as intervenções e como, né, escopar elas de uma forma que elas se tornem mais eficazes ali para os pacientes. Mas aí, para mim, o grande desafio vem esse na sequência. Como capacitar profissionais, como eliminar as barreiras para que os profissionais consigam, de fato, usar isso, né, em escala. uhum, Porque é o que o Foucault falou, eu vejo isso no meio da evitação também, né? A terapia de exposição, ela parte de princípios, de premissas. Você não tem um how to do, assim, não tem uma receita de bolo de faz assim, o paciente que tem dor você faz assado. Você tem princípios comportamentais e da abordagem que você aprende e aí meio que você vai evoluindo esses princípios de acordo com como a pessoa responde de uma forma muito dinâmica e ativa. Por isso que todos os trials de abordagens comportamentais, mesmo os da psicologia, mas os que vieram para cá, como o CFT, são pragmáticos. Porque uhum, não dá para você colocar uma receita de bolo, tipo, vamos fazer 3 de 10 exercícios de fortalecimento, progredir carga assim, assim. Não dá para você fechar assim, né? Então, não sei, eu começo a ver que talvez as perspectivas futuras estejam muito alinhadas com a implementação. uhum, Como fazer com que a gente consiga
formar profissionais mais capacitados para abordar e treinar profissionais, né, que já estão atuando para que eles consigam fazer isso de uma forma mais efetiva, assim. Eu sei que a gente faz muito, fala muito disso aqui no Fisiortopedia, mas então tem esse viés, né, Uhum. nosso, de a gente olha para isso já, isso é importante para a gente, mas não sei, eu começo a ver, cada vez que eu escuto alguma coisa assim, pô, me parece que o nódulo tá em cima disso, assim, né, tá na implementação do treinamento do profissional, engraçado isso. Sim. E querendo ou não, né, essa parte de disseminação, ela tem uma grande barreira e um aspecto chamar de comercial aqui, que para você conseguir espalhar isso com qualidade, né, a gente precisa de diversos aspectos de como treinar. Então, assim, vendo até e algumas coisas relacionadas ao que a gente vem estudando na psicologia, tem pouco treinamento, né? Então, treinar em saúde, você conseguir realmente ter certeza que a pessoa está dentro do conceito, né? Porque no final a gente sempre fala, independente do discurso, fechou a sala, cada um faz o que quiser, né? Então, Uhum. nessa hora, você validar que o treinamento foi realmente realizado e a pessoa consegue colocar isso no dia a dia, isso é extremamente difícil de mensurar. Obviamente que a gente tem várias ferramentas também, né? A gente tem a Ana Maria aí como especialista desse assunto, mas vira um outro passo, assim como o Rafa falou, de como a gente sabe que a pessoa sabe, para depois saber se ele que ele está sabendo consegue colocar em prática, né? E isso em escalas maiores de algo que a base da fisioterapia ainda não é o maior tema falado, né? Então a gente ainda está nessa construção do físico, a gente ainda está construindo e a gente está começando a ter essa aceitabilidade, né, em relação a construtos e aspectos psicossociais aí que são extremamente relevantes, né? Mas bom, acho que a gente já falou bastante. Carol, momentos finais aí para ti, fale aí, faça seu merchan, chame as pessoas para colaborar nesse finalzinho aí, para a gente ter esse survey com mais pessoas do que o programado, né? Para a gente realmente entender o que que a gente está entendendo como classe aí em relação a esse construto. E fica à vontade para falar o que quiser também. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. Acho assim, conversar com você e com o Rafa é sempre muito enriquecedor. E gostaria de convidar todo mundo, né, os fisioterapeutas atuantes nessa área de musculoesquelética, para que possam, né, se ainda não responderam o questionário, contribuir conosco para que a gente possa, como eu falei, entender quais são essas lacunas, como fazer, né, uma melhor transferência do que é visto nos artigos, o que a gente tem de evidência para a prática, né? Então, facilitar essa transferência, e para isso a gente precisa entender um pouco melhor qual é essa lacuna. Então, é fundamental que vocês participem, porque nós precisamos entender como tem acontecido na prática. Uhum, Então, isso é crucial. Então, espero que todos possam colaborar. E como eu falei, esse é uma ponta, né, da nossa linha de estudos, e a gente espera trazer bons resultados para que vocês possam depois, como o Rafa falou, que a gente possa trazer e facilitar essa implementação, pelo menos começar a dar os primeiros passos rumo à implementação de abordagens que são extremamente importantes, necessárias, principalmente quando a gente pensa na questão de dor, na multidimensionalidade da dor e no nosso paciente, que que é o ponto-chave. Então, a autoeficácia, eu sou muito suspeita a falar, mas eu sempre brinco, né? Eu falo, é uma Ferrari na garagem de quem não sabe dirigir. uhum, Então, eu espero que com todos esses trabalhos possa facilitar algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas abordagens para trazer para o clínico uma solução mais prática para abordar esse paciente e maximizar todos esses resultados do tratamento fisioterapêutico e trazer o sucesso do autogerenciamento, que é um ponto muito importante, principalmente quando a gente fala de dor crônica, né? Vamos facilitar um pouco mais esse manejo de sintomas, que é algo crucial, e manter todos os benefícios que são adquiridos dentro do nosso processo flutuante de reabilitação. uhum. Então, acho que é isso. Muito bom. Então, gente, vamos deixar o link, né, no descritivo desse episódio, né, tanto no YouTube quanto no podcast do Spotify. E também no nosso grupo do Telegram a gente vai mandar. Então, por favor, colaborem aí para a gente ter o máximo aí de resultados possíveis.
e ajudar a Carol aí a completar, né, essa etapa aí com uma resposta com qualidade. E é isso, pessoal. Rafa, um abraço. Espero que você esteja no nosso próximo episódio. Espero que você não tire férias de novo, né? Fala Espero que eu não assim. tire férias de novo. É E sério, as pessoas acreditam que elas vêm falar comigo, assim, onde eu tava viajando. Eu não estou tirando férias, gente. Ele fala isso, mas é mentira. o próximo É. episódio, se tudo der certo, Rafa vai estar, porque a gente vai contar a história da dor com o nosso querido amigo Heráclito Gurgel. Então, se preparem aí. Aí. Grande episódio. Pessoal, um grande abraço. A gente fica por aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar e responder o questionário da Matias. Então, um grande abraço para todo mundo e valeu!